Dito isto, vamos então apresentar muito en passant que há nesses elementos que Santo Tomás expôs nas vias para o acesso ao conhecimento de Deus. Em todas elas há um ponto de partida, uma aplicação da causalidade a esse ponto de partida, isso é mais explícito nas 3 primeiras vias, e finalmente um termo final, um processo, né, do qual deriva a constatação de que sim, existe Deus. Né. Ele parte daquilo que ele observa na realidade, do mundo criado. A gente observa no mundo a realidade da contingência. As coisas são, mas poderiam não ser. A gente observa no mundo o devir, o movimento, a passagem de uma coisa a outra, da potência ao ato. A gente observa a causalidade, a gente observa a ordem no universo, a gente observa perfeições diversificadas no universo, e tudo isso vai nos remeter, segundo Santo Tomás, a um princípio que é Deus. Primeira via se baseia fundamentalmente na questão do movimento. Seria a via do movimento ou da mudança, não movimento no sentido local, que algo se desloca de um lugar para o outro, mas no sentido metafísico de passagem de potência a ato. A gente observa que as realidades se atualizam. Ora, se algo estava em potência e se tornou ato, como que se deu essa passagem? Qual foi o princípio agente? Não pode ter sido a própria potência, porque uma coisa não pode estar em potência em ato ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então daí ele deriva, bom, deve haver um primeiro motor que explique o movimento a partir de um determinado ponto, um primeiro motor que seja imóvel. Então assim ele conclui a primeira via do movimento. Deus é o princípio agente, o motor imóvel. E aliás isso também já estava mais ou menos explicitado por Aristóteles, né, que foi, digamos assim, esse grande filósofo que entendeu a realidade, né, como uma realidade dinâmica em si mesma. A potência e o ato na composição dos entes. Né? Então isso é interessante. Mas vocês podem ver que realmente a gente está falando aqui de metafísica, não de física. A via da causalidade eficiente tem bastante paralelismo com a via do motor imóvel, mas sob um outro ângulo. Por quê? Porque movimento não é a mesma coisa que causalidade. Por isso são vias distintas. A gente percebe que há causas subordinadas a outras causas. E é claro que a gente pode entender a causalidade do fiere, do fazer-se. Mas e a causalidade do ser? Então, Santo Tomás vai derivar do fenômeno da causalidade constatável que deve haver uma causa não causada por outro, que não seja subordinada. Uma primeira causa incausada, que é também o primeiro motor imóvel. É o que todos chamam Deus, né? Como ele mesmo escreve. Por outro lado, há uma outra observação também constatável na natureza, que é a realidade da contingência. Eu acho assim super interessante essa via de Santo Tomás, porque ela chega a ser até assim quase que fascinante de algum modo. A gente percebe que há contingência, que eu sou, mas poderia não ser. Nos entes materiais isso é ainda mais evidente. Isto é, mas poderia não ser. Aquilo é, mas poderia não ser. Esta árvore é, mas poderia não ser. Tudo é, mas poderia não ser. Mas se tudo fosse mas não poderia não ser, não existiria absolutamente nada. Então deve haver um ser, necessariamente, um ser necessário que explique a existência dos seres contingentes. Então a terceira via conclui na ideia de que existe um ser necessário, ao qual chamamos Deus. Ele existe necessariamente, porque senão não se daria contingência em todos os demais seres, entes que a gente constata no universo. Essa é a terceira via de Santo Tomás de Aquino. Vejam, sempre aplica, especialmente nessas 3 primeiras vias, de algum modo, o princípio da causalidade, para se chegar a um ser que é primeiro o motor imóvel, que é a causa incausada, que é o ser necessário. A quarta via é interessantíssima, mas ela já não é tão, digamos, refém, vamos dizer assim, do princípio da causalidade. É a via que observa um outro aspecto da realidade, que é uma espécie assim de hierarquia ontológica na natureza, que é algo também muito presente, né, muito patente aos nossos olhos. Por exemplo, este copo está aqui diante de mim.
Se nós tivéssemos aqui uma planta, também é. Mas ela é um ser vivo. Tem perfeições intrínsecas muito superiores à perfeição de um objeto que se quebra facilmente. Uma planta já tem um outro grau, né, de ser. Se a gente pensar, então, no mundo animal, né, para usar o exemplo do professor Luiz, vamos pensar nos gatos, em sua complexidade, né, em sua beleza, em seu charme, em suas 7 vidas. Ele é muito mais do que uma planta. É mais. A gente vai percebendo uma hierarquia ontológica aqui. Se a gente chegar no ser humano, temos aí todo o universo do querer, do entender, da cultura, do que a gente quiser. É muito mais. Consistentemente, a gente observa graus ontológicos, mas, bom, tudo que é alguma coisa. E aí está a distinção entre o ato de ser e a essência. Esse alguma coisa é a essência. Então, isto é um copo, isto é uma planta, isto é um animal, isto é um ser humano. Então, onde que está a distinção? Por onde que eu qualifico a distinção entre as essências? E essa é, digamos assim, o insight, né, de Santo Tomás. A gente distingue pelo ato de ser. As coisas são participadas em diferentes graus do ato pleno de ser. Então, Deus simplesmente é. Não há composição em Deus entre a essência e o ato de ser. Tudo que nós vemos, tudo que nós constatamos em nós mesmos, somos compostos. Somos alguma coisa. Há uma essência que qualifica o meu ato. Mas em Deus não é assim. Deus é o ser por essência. A essência é ser. Não há composição. Então, esse ser em plenitude é o que nós chamamos de Deus, do qual participam todos os demais entes.